Você acha que os cães te amam porque você os alimenta, mas estudos revelam algo bem mais estranho sobre esse vínculo. Quando um cachorro olha fixamente para você, os dois cérebros liberam o mesmo hormônio que uma mãe sente ao segurar seu recém-nascido. A alimentação tem quase nada a ver com isso. A química vai muito mais fundo do que uma simples recompensa em comida. Pensa nisto. O animal que dorme aos teus pés executa o mesmo programa neuroquímico de um bebê humano. Não é uma metáfora, nem uma comparação fofinha. Mesmo hormônio, mesmo ciclo de retroalimentação, mesma antiga fiação mamífera por baixo. E fica ainda mais estranho. Cães não são apenas lobos domesticados reduzidos a um corpo menor e mais amigável. Em algum momento entre a última era do gelo e o sofá da sua sala, algo profundo aconteceu com eles lentamente. Seus cérebros mudaram, seus hormônios mudaram, até seus rostos mudaram, tudo ajustado em torno de uma coisa específica: nós. Acontece que o seu cachorro não é apenas leal a você, ele está quimicamente viciado em você, a nível hormonal. Vamos definir obsessão aqui, porque essa palavra é usada de forma leviana. Os cientistas que estudam o vínculo entre cães e humanos referem-se a 3 comportamentos. Primeiro, o contato visual. Os cães procuram nossos olhos de propósito, sustentando esse olhar como quase nenhum outro animal. Segundo, seguir. Um cão te acompanha da cozinha ao banheiro, ao quarto e de volta à cozinha, sem motivo algum, para sempre. Terceiro, o estresse da separação. Deixe um cachorro sozinho, o cortisol sobe, o ritmo cardíaco se altera e ele fica esperando junto à porta. Pense em quais outros animais realmente fazem isso. Os gatos vivem conosco, mas um gato é basicamente um colega de quarto. Um colega de quarto que tolera a sua existência em troca de comida e de cantinhos quentes e ensolarados no chão da sala. Os cavalos leem a linguagem corporal humana de forma brilhante, mas não ficam encarando a sua alma do outro lado da sala silenciosa. Os chimpanzés compartilham quase 99% do nosso DNA, e mesmo assim não conseguem seguir com segurança para onde um humano está apontando. Os cães conseguem. Um filhote consegue fazer isso com 8 semanas de vida, sem nenhum treino, simplesmente programado para nós. A pergunta importa. Nenhum outro animal na Terra faz o que um cão faz com o ser humano. Nenhum. Quando você percebe isso, precisa se perguntar o porquê. O que a evolução fez apenas com essa espécie em particular? A resposta, ao que parece, revela algo incômodo, não apenas sobre os cães, sobre nós. Sobre aquilo que escolhemos, sobre aquilo que moldamos com a nossa atenção. Os cães são um espelho, e o que nos encara de volta é mais estranho do que se espera. Porque há milhares de anos, algo estranho aconteceu ao redor das nossas fogueiras. Aqui está o paradoxo que torna isso interessante. Os humanos antigos eram aterrorizantes. Os cientistas chamam nossos ancestrais de superpredadores, e falam isso literalmente. Caçadores coordenados. Usamos fogo, projéteis, armadilhas. Levamos espécies inteiras de megafauna à extinção em cada continente que tocamos. Se você fosse um lobo há 20 mil anos e visse humanos atravessando um vale, apenas uma atitude seria correta: vá embora imediatamente. E ainda assim, alguns lobos não foram. Alguns se aproximaram. Alguns se sentaram à beira da luz da fogueira. Ao observar os hominíneos arrancando carne de uma carcaça, decidiram que valia o risco. Aqueles lobos não deveriam existir. Tudo na evolução diz que eles deveriam ter morrido primeiro, abatidos por uma lança ou expulsos por fraqueza. Mas não foi isso que aconteceu. Chama-se hipótese da autodomesticação, e ela vira toda essa história do avesso. A ideia é simples. Ninguém se sentou e domesticou um lobo. Essa é a versão de livro infantil da história. O que aconteceu é que os lobos, que tinham um pouco menos de medo, mais curiosos, mais tolerantes, se aproximaram. Eles chegavam mais perto das sobras, comiam primeiro, comiam mais, e também tinham filhotes mais saudáveis e mais fortes. Seus filhotes herdaram esse mesmo temperamento, um pouco menos medroso.
Faça isso por milhares de gerações e algo realmente muda. Você não tem mais um lobo. Você tem algo totalmente novo, um animal criado para querer estar perto de nós. Não porque os humanos os obrigaram, mas porque estar perto dos humanos foi, geração após geração, a estratégia de sobrevivência vencedora. Os lobos mais amigáveis comiam primeiro. Os lobos mais amigáveis se reproduziam mais. Os lobos mais amigáveis acabaram se tornando cães de verdade. Esse é o mecanismo por trás de tudo. Quando você entende isso, percebe que o seu cachorro não é realmente um predador domesticado. O seu cão é uma criatura cujos ancestrais nos escolheram, porque éramos a melhor fonte de comida da vizinhança. Mas só a simpatia não explica esse olhar fixo. Muitos animais são amigáveis. As ovelhas são amigáveis. As vacas também. Eles não ficam sentados aos seus pés te encarando por 20 minutos seguidos. Alguma coisa específica está acontecendo. Em 2015, um grupo de pesquisadores japoneses realizou um experimento que mudou a forma como pensamos. Pegaram cães e seus donos, colocaram-nos juntos numa sala e mediram um hormônio chamado ocitocina. Eles mediram isso na urina de ambos. A ocitocina às vezes é chamada de hormônio do vínculo por um motivo. É o que inunda o cérebro de uma mãe de primeira viagem no momento em que ela olha pela primeira vez para o seu pequenino bebê. É o que te faz sentir quente e bobo, tonto e desatento, perto de alguém que você realmente ama. Os cães e seus donos foram instruídos a interagir normalmente, brincar um pouco, conversar um pouco, olhar um para o outro. Quando os pesquisadores mediram os níveis de ocitocina depois, descobriram algo extraordinário. Tanto o cão quanto o humano tiveram um aumento. E quanto mais tempo mantinham o contato visual mútuo, maior era o pico para os dois. Então repetiram o experimento com lobos. Lobos criados por humanos desde o nascimento, alimentados à mão, socializados, tratados exatamente como cães. E os lobos não sustentavam o olhar, desviavam a vista, não fixavam o olhar de forma alguma. O ciclo da ocitocina nunca foi ativado. Em algum momento do caminho, os cães desenvolveram algo que os lobos simplesmente não possuem. Eles desenvolveram a capacidade de despertar o hormônio humano do vínculo apenas ao olhar profundamente em nossos olhos. E mais do que isso, o próprio corpo deles desenvolveu a capacidade de liberar esse mesmo hormônio de volta. Olhe para o seu cachorro. O seu cachorro olha para você. Os dois cérebros liberam a mesma substância química, o mesmo composto químico que uma mãe e seu bebê compartilham nos primeiros momentos da vida. O seu cão não aprendeu apenas a viver com você. O seu cão sequestrou a programação parental da sua espécie. Não através de treino, não através de nada que você tenha feito conscientemente. Isso aconteceu por pura evolução ao longo de milhares de anos. Imagine que você é um filhote, e toda vez que seus olhos encontram os da criatura sem pelos que controla sua comida, vocês dois sentem uma pequena pulsação de felicidade química. Então se olham nos olhos mais e mais. O humano também. E ao longo de milhares de gerações, esse pequeno ciclo de retorno se aperta cada vez mais. Até deixar de ser apenas um ciclo. Torna-se um vínculo, tão quimicamente forte quanto o de um pai e um filho. E com o passar do tempo, o corpo deles mudou fisicamente, para tornar esse olhar completamente irresistível aos nossos olhos. Acontece que os cães têm um pequeno músculo facial que os lobos não possuem. Esse fato foi o que mais me surpreendeu. Chama-se levator anguli oculi medialis. Nome comprido, músculo pequeno, logo acima do canto interno do olho. Sua única função é levantar a parte interna da sobrancelha. Só isso. Um músculo, uma finalidade. Nada mais além disso. Você sabe aquela cara que seu cachorro faz quando você está comendo algo gostoso e ele não ganha nem uma mordidinha? Aquele olhar largo, triste e suplicante, com a testa franzida.
Ele é movido quase inteiramente por aquele pequeno músculo. Os lobos não conseguem fazer essa cara. Fisicamente, eles não conseguem. O músculo simplesmente não existe na anatomia deles. Os pesquisadores dissecaram cães e lobos lado a lado. Nos cães, esse músculo é bem desenvolvido e consistente em todas as raças. Nos lobos, é apenas um fio de tecido disperso ou está totalmente ausente. Essa é uma diferença anatómica enorme. Então, em algum momento nos últimos 15 mil anos, a evolução desenvolveu um músculo facial totalmente novo nos cães, e ele só existe para mover a sobrancelha. Por que isso aconteceria? Por que esculpir um músculo totalmente novo? Porque a gente gosta. Essa é a resposta. É a resposta inteira, sinceramente. Nada mais complicado do que isso. Estudos mostram que quando os humanos veem cães fazendo aquele levantar de sobrancelha interna, respondemos mais rápido. Nós os adotamos mais rápido dos abrigos. Nós fazemos gracinhas para eles, damos comida a eles. Os pesquisadores dizem que os tratamos como se fossem mais bebês, mais como criancinhas. Então, por milhares de anos, os cães com o músculo do olhar de cachorrinho mais forte foram escolhidos, foram alimentados, foram mantidos, foram cruzados. Não apenas aceitamos os cães, moldamos seus rostos geração após geração, sem uma única decisão consciente. Selecionamos aqueles que pareciam mais comoventes. Seus rostos mudaram para combinar com o que não podíamos recusar. Então os cães não apenas se adaptaram a nós os esculpimos. E eles são absurdamente bons em nos decifrar de volta. Tente isto. Aponte para algo, uma tigela, um brinquedo, um ponto no chão. O cachorro segue o seu dedo. Trivial, não é? Uma criança de 1 ano faz isso. Só que um chimpanzé, nosso parente mais próximo, não consegue fazer isso de forma confiável, não sem muito treino. Os chimpanzés olham para o dedo, os cães olham para onde o dedo realmente aponta. Essa diferença é enorme. Os cães já vêm de fábrica presumindo que os humanos têm intenções dignas de serem observadas e nos leem o tempo todo. Eles leem nossos olhos para medir a atenção, nossas vozes para captar o humor, nossa postura para ver se somos uma ameaça. E fazem tudo isso sem nunca terem sido ensinados. Existe um fenômeno nos humanos chamado contágio do bocejo. Quando uma pessoa boceja, outras por perto também bocejam. É um sinal de empatia ligado ao cérebro sincronizando-se com o estado de alguém. Os cães bocejam quando bocejamos, especialmente os donos. Quanto mais forte o vínculo, maior a chance de eles pegarem o bocejo. Fica ainda mais estranho. Estudos mostram que os cães conseguem, na verdade, sentir o cheiro do nosso estresse através da respiração e dos compostos do suor. Em um experimento, cães receberam amostras de suor humano em estados calmos e de estresse, e identificaram o estresse com precisão. Então, perto de um humano estressado, o comportamento deles mudava. Tornavam-se mais cautelosos, mais atentos ao que sentíamos. Agora vem a parte mais impressionante. Os cães quase certamente não possuem aquilo que os cientistas chamam de autoconsciência, como nós temos. Eles não se reconhecem nos espelhos. Provavelmente não pensam em si mesmos como personagens de uma história. E ainda assim, sem nada dessa autoconsciência, eles nos leem melhor do que a maioria dos humanos lê uns aos outros. Eles não precisam saber quem são para saber exatamente o que somos, neste momento. O que levanta uma questão genuinamente incômoda sobre quem realmente está no comando de todo esse arranjo entre nós. O que um cachorro precisa fazer para sobreviver no mundo moderno? Quase nada. A comida chega numa tigela, o abrigo é fornecido, água, aquecimento, cuidados médicos, proteção contra predadores, tudo de graça. Em troca, o cachorro oferece o que exatamente? Companhia, contato visual, um rabo abanando. É uma troca incrível. De um ponto de vista puramente evolutivo, os cães realizaram um dos maiores golpes da história da vida na Terra. Eles convenceram um superpredador, uma espécie que levou os mamutes à extinção, a alimentá-los e abrigá-los. E eles conseguiram desenvolvendo um rosto que ativa nossos instintos de cuidado e um ciclo hormonal que imita a paternidade.
Você poderia argumentar, e alguns cientistas realmente argumentam, que não fomos nós que domesticamos os cães, foram os cães que nos domesticaram. Encontraram um nicho de explorar o instinto humano de cuidar e se especializaram até se tornarem campeões incontestáveis. Mas é aqui que fica interessante. Não é uma exploração unilateral, porque nós também mudamos e de forma bem drástica. Lembra daquele estudo sobre a ocitocina? O hormônio não sobe só no cachorro, ele sobe no ser humano também. Quando você olha nos olhos do seu cachorro, seu corpo trata isso como um verdadeiro ato de cuidar de um filho. Sua pressão arterial cai, seu nível de cortisol diminui, seu humor melhora visivelmente. Esse vínculo é genuinamente mútuo. Humanos que vivem com cães, em média, apresentam marcadores de estresse em repouso mensuravelmente mais baixos. Nós também estamos ganhando algo com isso. Evoluímos para criar laços com bebês, e os cães se encaixaram nesse circuito na antiga programação parental. Nosso vínculo com eles não é apenas um hábito ou um passatempo. Agora é um contrato biológico de mão dupla, escrito em ambas as espécies ao longo de milhares de anos. Nós lhes demos um nicho, elas nos deram hormônios. Ninguém está realmente no comando aqui. As duas espécies se aproximaram uma da outra porque simplesmente funcionava. Isso é coevolução consumada. Esse contrato tem consequências que você sente todos os dias. Já se perguntou por que seu cachorro age de forma tão estranha? Quando você sai de casa, ele chora, anda de um lado para o outro, morde o sofá e fica olhando para a porta por horas a fio. Esse comportamento não é má conduta, de forma alguma. É a quebra de um contrato ancestral, forjado ao longo de 15 mil anos. A matilha permanece unida, o humano é a matilha. Quando você desaparece sem aviso, o pânico canino é ativado. Porque, num passado evolutivo distante, ser separado do grupo significava a morte certa para um cão. A ansiedade de separação é o seu cão ativando uma sub-rotina de emergência criada para uma caçada ao mamute que deu terrivelmente errado. Ele não tem como saber que você vai voltar, ele só sabe que o grupo se desfez. E aquele olhar de culpado quando você chega em casa e encontra algo mastigado? Na verdade, não é culpa de verdade. Isso é um cachorro lendo a sua linguagem corporal, o seu tom de voz, a sua postura, percebendo que você está chateado. Então, ao transmitir o sinal, ele evoluiu para emiti-lo sempre que um humano por perto parece visivelmente perturbado ou irritado. Olhos grandes, orelhas para trás, sobrancelha interna erguida, exatamente o músculo do qual falamos no segmento anterior. É a carinha de filhote fazendo exatamente o trabalho para o qual foi projetada pela evolução, feito para nós. Você não está sendo manipulado por um golpista. Você está sendo lido por um especialista. Existe uma diferença. Enquanto isso, quando você senta no sofá e faz carinho no seu cachorro por 10 minutos, sua pressão arterial diminui, sua frequência cardíaca diminui. Estudos mostram que até observar peixes num aquário provoca isso, mas os cães fazem efeito ainda mais forte. Porque o seu corpo ainda pensa em algum nível que acariciar um mamífero quente significa que a matilha está segura, a criança está alimentada, a lareira está acesa. Então, essa obsessão não é unilateral. O seu cão não é o carente da relação. Vocês dois são carentes na relação. Você só não morde o sofá por causa disso. Essa é a única diferença. O seu cão está a fazer exatamente aquilo que 15 mil anos de evolução o moldaram para fazer, dia após dia. E você está fazendo exatamente o que 15 mil anos de coevolução moldaram você para fazer em retribuição. O olhar fixo, o seguir por toda parte, a recepção na porta, a cara de tristeza quando você faz as malas, tudo isso é o contrato se mantendo. O que faz você se perguntar quais outros animais nós silenciosamente reconfiguramos. Porque os cães não são a única espécie que vive conosco, mas são os únicos que jogam exatamente este jogo. Os gatos, por exemplo, passaram por um processo completamente diferente.
Os gatos basicamente se domesticaram sozinhos há cerca de 10 mil anos, quando os humanos começaram a armazenar grãos. Onde há grãos, há ratos. Onde há ratos, há gatos. Os gatos apareceram, comeram as pragas e foram tolerados. Mas os gatos nunca desenvolveram esse vínculo do olhar conosco. Seus laços de ocitocina com humanos são mais fracos. Eles nos leem, mas mais como um senhorio observam o inquilino. Os cavalos são outro caso interessante. Eles leem a linguagem corporal humana muito bem. O cavaleiro muda o peso e o cavalo responde. Mas os cavalos não te encaram em busca de conforto. Eles não procuram o contato visual como um ritual de conexão. A relação deles conosco é profunda, mas diferente. É mais como um colega de trabalho do que um membro da família. Apenas os cães conseguiram se encaixar completamente no vínculo entre mãe e filho. Apenas os cães aprenderam a ativar aquele hormônio da relação mãe e bebê. O que significa que algo específico aconteceu com os cães que não aconteceu com nenhum outro. E é o seguinte: isso nos faz pensar sobre os humanos. Há uma ideia crescente de que fizemos exatamente a mesma coisa com nós mesmos. Que os humanos, em algum ponto do caminho, se tornaram o primata autodomesticado. Rostos mais suaves, dentes menores, menos agressividade, infâncias mais longas. Os mesmos sinais que você vê em cães comparados a lobos, você também vê em humanos modernos comparados a hominídeos mais antigos. O que levanta uma questão estranha. Se os lobos mais amigáveis se tornaram cães, o que aconteceu com os humanos mais amigáveis? Somos nós descendentes das versões de nós mesmos que simplesmente se davam bem? Que criavam laços através do contato visual? Será que nos transformamos, através da evolução, numa espécie que lê rostos obsessivamente e adoece quando fica isolada? Não quero responder isso aqui. Esse é um outro assunto complicado para um outro dia inteiramente. Mas é o tipo de pergunta que, sinceramente, você não consegue parar de pensar depois que ela se fixa na sua cabeça. O que nos traz de volta aquele cachorro que agora mesmo te observa em silêncio do outro lado da sala? Porque aquele olhar não é fofo, não de verdade. Aquele olhar é 15 mil anos de seleção natural sentados no seu chão. Aquele olhar é um novo músculo facial, um ciclo hormonal, um instinto parental sequestrado, uma espécie que também nos escolheu. Aquele olhar é um contrato mais antigo que a agricultura, mais antigo que as cidades, mais antigo que a própria escrita, carregado entre vocês dois. O seu cão não o ama da forma que as pessoas dizem. O seu cão ama-o de uma forma que é quimicamente específica, estruturalmente específico, evolutivamente específico, de um jeito que nenhum outro animal na Terra jamais amou um ser humano. Uma forma que agora conseguimos medir em amostras de urina, dissecar em fibras musculares e observar sob o microscópio. E a parte mais estranha, quando você para pensar em tudo isso, é que o amor vai nos dois sentidos. Você não escolheu se sentir mais calmo quando seu cachorro apoia a cabeça na sua perna. Seu corpo simplesmente faz isso, porque o seu corpo foi moldado pelos mesmos 15 mil anos do outro lado do antigo contrato. Se você achou algo disso interessante, se inscreva. Eu só explico coisas que acho genuinamente estranhas, e tem mais por vir. A próxima é sobre aquela outra questão, aquela sobre nós, se os humanos são o primata autodomesticado. E o que isso significaria para a forma como vivemos hoje? Fique por